Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou falar aqui da minha criação, dar uma atualizada, né? Infelizmente tiveram algumas coisas ruins, como a morte do galo americano, brigou aí até não aguentar com o Plymouth. Eles arrebentaram a tela e fizeram a maior bagunça, né? Mas isso acontece nas criações. Também falar aí da produtividade das galinhas, aumentou um pouco, o clima mudou, melhorou, né? Ficou um pouco mais frio, uma temperatura mais amena. E eu juntei todas as galinhas num espaço maior, separei todos os galos, aí dá uma mudada no manejo. Preciso muito aí reestruturar a granja. Agora, falando também da saúde da minha mãe, já que muita gente vem perguntando, desde que publiquei na aba comunidade, ela ainda está em estado grave, né? Está na UTI, entubada, aqui na capital da Bahia, em Salvador, e está nas mãos de Deus. Só Ele pode tirar ela dessa situação. Sei que tem muitas famílias aí, milhares, milhões, né? Mundo afora, nessa mesma situação aí. Então, chegar em 2022 vivo e com saúde vai ser um motivo assim muito, mas muito grande para se comemorar, porque 2021 vai ser difícil alguém conseguir aí algum projeto pessoal, né? Então vamos continuar aí orando para ver pela saúde de todo mundo em geral, certo? E assim, preço da ração também tá muito alto, cada dia que passa aumenta. O milho aqui, a saca já tá de R$102. A soja, 1 quilo tá custando R$4,25, então tá um absurdo, né? Eu até estou falando para quem está querendo iniciar uma criação, é melhor esperar um pouco, porque agora é tudo caro, inclusive material para construção tá um absurdo e às vezes nem tem, certo? Então vamos ao vídeo, que é o que interessa. Eu vou tirando minha cara pálida aqui e o foco do canal é sempre as galinhas, valeu? Vamos lá, deixe sua curtida se você gostar do vídeo. Então galera, começar falando aqui da tragédia com o galo americano, né? Eu cheguei de tarde com minha esposa aí pra gente varrer aqui a granja, já que está sem a cama, né? Ele estava aqui caído já nos últimos suspiros nesse canto. Veja que está sem a cama, a gente tem que varrer sempre, porque as fezes vão acumulando aí e pode causar doença nas galinhas, né? Vai liberando aquele gás amônia, é muito prejudicial à saúde das aves. E por isso aí a gente varre 3, 4 vezes na semana, deixa tudo limpinho aí direto. Porque tá sem a cama, não tem capim para eu colocar como cama, não tem maravalha, então é uma situação muito difícil mesmo que estamos atravessando. E aí o galo, ele estava separado nessa baia de trás. Eu tinha separado ele já das suras, eu tinha colocado o filho do pajezinho, né, aquele surdo de pescoço pelado, com as suras. E aí eu deixei o americano na outra baia com algumas galinhas. Depois eu resolvi tirar as galinhas e deixei ele sozinho preso. E o Plymouth, o P3, né, o Thompson, ele já estava cismado com esse galo aqui. E aí o que fez? Ele pulou a cerca e ainda arrebentou a tela na porta da baia, né? Fica tá melado de sangue, vejam aí. Foi uma briga que parecia uns touros, não eram uns galos não. E aí acho que eles entraram, arrebentaram tudo e ainda saíram pela essa portinha do ninho que eu fiz aí, que eu pegava pelo lado de fora os ovos, né, das galinhas que ficavam nessa baia. Vejo que quebraram a portinha, ainda melou de sangue. Então a briga foi épica mesmo. E a primeira vez que isso acontece aqui na granja, de um galo brigar com o outro até a morte. Eu sempre vejo o galo brigar e o que perde, né, ele sai correndo. E o outro até larga de mão, mas esse quis brigar até morrer. E 2 galos jovens da mesma idade, né? Nasceram aí na mesma ninhada. E isso acontece nas criações. Vejam que os galos estavam separados, não estavam juntos. Mesmo tendo sido criados juntos, eles, depois de separados, eles nunca mais voltam a ser amigos, né? Cada um quer defender seu território. Felizmente ficaram 5 galinhas americanas, que são irmãs do que morreu. E tem 5 ovos galados por ele, com pintinhos. Vão começar a nascer na semana que vem. A galinha é muito boa para chocar, muito cuidadosa. E eu espero que tenha aí 100% de eclosão. E que saia algum parecido com o pai, com as características semelhantes. A fertilidade também não foi muito boa dele.
de 12 ovos, só 5 galados. Os 2 ovos azuis também não foram galados pelo suro, já separei ele também. Deixei sozinho numa baia, já não tá prestando só para tá comendo e machucando as galinhas subindo, já que ele é bem grande, né? Então separei todos os galos, na verdade, e aí juntei as galinhas todas no espaço maior, né? A produtividade, como eu falei, tá aumentando, né? O clima melhorou aqui, ficou mais frio, um clima meio parecido assim de inverno. E aí as galinhas começaram a produzir mais, né? A ração boa também. Vou falar pra vocês que eu tô experimentando aí a ração. Eu disse que pra vocês que iam fazer uma fórmula, né? Eu ia fazer uma fórmula pra ver se aumentava o tamanho dos ovos e parece que tá dando certo. Tô testando aí, os ovos estão saindo bem maiores. Vou comprovar mais na frente e passar pra vocês. E aí é como eu falei, criar muitos galos é muito trabalhoso, o comportamento deles é muito agressivo, né? Agora vejam as galinhas, eu coloquei todas juntas, elas não são assim da mesma idade, aí cada lotezinho tem uma idade diferente, mas mesmo assim elas conseguem se tolerar, né? Dá uma bicada aqui, outra acolá quando estão comendo, mas as galinhas elas conseguem conviver juntas. Agora os galos de jeito nenhum, então precisam de uma estrutura só para os galos. Eu quero fazer um galinheiro, tá sem material, eu já falei com meu pai, vou na rocinha dele, a gente vai arrancar lá umas palhas, umas madeiras, fazer um galinheiro aí bem natural, né? Com a matéria-prima lá da rocinha dele, pra ver se sai com um preço bem em conta e que seja muito eficiente. Eu quero mostrar isso para vocês, já faz tempo que eu venho me planejando para fazer isso. Com certeza vai sair, se Deus quiser. E aí, as galinhas misturadas aí, uma mistura muito bonita, como eu sempre quis ter um plantel misto, né? Com várias aves assim, de diferentes cores, né, tamanhos. Eu acho muito legal isso. Só tem as 4 carijós que estão separadas, que comem que nem forrageira, né? Gordas. Eu tava colocando um pouquinho de comida e mesmo assim elas estão bem gordas. Eu nunca vi umas aves para engordar como essas. Mas vamos ver aí se elas perdem peso. Elas estão na muda de pena, para ver se eu coloco elas para cruzar com o Plymouth. E para as suruquinhas, as suras, sobrou aí o filho do pajezinho, pescoço pelado suro. Vou colocar ele com elas depois para tirar mais uns pintinhos. Tô pensando em soltar os 2 galos Rhode com essa galinhada toda aí, para eles fazerem a festa logo e se impor. Ver se eles ficam logo com um corpão de galo aí, com mais atitude, né? E falar para vocês também que eu passei para frente o polaco gigante, né? Deixei só a fêmea, já que com tantos machos aqui eu já tava tendo muita dor de cabeça. E o Braminha, né? O mestiço de Brahma também, passei para frente. Valeu, pessoal, o vídeo era só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!